E a paz do Senhor seja com todos, amém? Nós vamos dar início à nossa aula. Nós estamos no capítulo 13 de Apocalipse. Nós observamos aqui no domingo passado, do versículo 1 até o versículo de número 10, sobre esta besta que emerge do mar, conhecido também como a primeira besta. É um líder, a gente pode observar aqui, um líder político. Agora do versículo 11 até o final do capítulo, até o versículo 18, nós temos essa segunda besta. Enquanto que a primeira besta emerge do mar, diz o texto sagrado que a segunda besta emerge da terra. Vamos ler o texto todo, depois a gente começa então comentando o texto. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 até o 18. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, ó Deus, por esta semana que se inicia, pela semana que se findou, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, ó Deus, reunidos na Tua presença, diante da Tua palavra, para meditar sobre a mesma. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre os Teus servos que estão aqui, aqueles que irão chegar, também sobre o estudo da Tua palavra. Fala, Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto, então? Eu vou ler na tradução que eu estou usando aqui, da atualizada, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém. Que Deus abençoe então esta leitura da palavra de Deus no nosso coração. Então começa aqui o versículo 11, com essa descrição aqui da besta. Essa besta torna-se parte então da falsa trindade. Nós já vemos isso em Apocalipse capítulo de número 16, versículo 13. Podemos ler mais uma vez. Apocalipse capítulo 16, verso 3 diz: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Então aqui nós temos essa chamada trindade satânica. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta, que é essa primeira besta, e da boca do falso profeta. Esse falso profeta então é essa segunda besta de Apocalipse. A menção a esse texto também em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Apocalipse 19, o verso de número 20 diz assim, Apocalipse 19, 20: Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Os dois então, a besta e o falso profeta. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os seus adoradores da sua imagem.
Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E essa expressão, os dois foram lançados vivos, porque alguns comentaristas da Bíblia, do livro de Apocalipse, defendem a tese que tanto essa primeira besta como a segunda besta não seja indivíduos, mas seja, por exemplo, império, nação ou um sistema religioso. Mas me parece, por estas passagens aqui, pode ser que representem império, representem um sistema religioso, mas há uma pessoa física aqui, tanto dessa primeira besta como desse falso profeta, a segunda besta, por causa dessa expressão. Os dois são lançados, diz o texto sagrado aqui, vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E a última passagem que nós encontramos isso aqui é Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. Apocalipse 20, 10. O diabo, que é o dragão, a antiga serpente, então o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados todos os dias, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, interessante, aqui já temos toda a trindade. Antes desse período chamado de 1000 anos, então é lançado a besta e o falso profeta. Depois desse período, então, de 1000 anos, o diabo, que é o sedutor deles, foi lançado também para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E diz, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do século. Às vezes nós criamos ou vemos muita ideia como o Satanás, imperando no inferno, o rei do inferno. Essa visão não é bíblica. Satanás será atormentado pelos séculos dos séculos. Em Mateus, quando Jesus fala naquele julgamento das nações, ele diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, as duas primeiras personagens a ser lançados no lago de fogo é a primeira besta e o falso profeta. Depois, então, dos 1000 anos, será lançado nesse lago de fogo, então, o diabo, onde já se encontra a besta e o falso profeta. Depois disso, então, vem os julgamentos, e as pessoas que não pertencem a Deus também serão lançados, segundo o texto de Mateus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, esta é a ideia da Bíblia Sagrada. Muito bem, então, essa segunda besta aqui, então, que é chamada aqui desse falso profeta, então torna-se parte dessa trindade satânica aqui, é chamada também, então, de falso profeta. A primeira besta, ela tem uma função, pelo que nós lemos no texto, vamos dizer assim, uma função mais política ou mais militar. Enquanto que a segunda besta de Apocalipse, ela tem uma função muito mais religiosa para dar sustentação a essa primeira besta. Tem sido sempre um grande equívoco quando a igreja se alia ao Estado. A igreja e Estado devem ser coisas bem independentes e separadas. A primeira história triste disso aí é lá no 3º, 4º século da era cristã. A igreja cresceu, e a igreja cresceu de maneira muito saudável até o início do quarto século. A igreja foi hostilizada pelo Império Romano, perseguida pelo Império Romano, muitos cristãos foram martirizados, foram mortos, mas a igreja crescia e desenvolvia cada dia mais e mais. Quando o imperador romano de nome Constantino se converte ao cristianismo, é muito questionado se a conversão dele foi uma conversão genuína ou se foi muito mais para uma questão política, porque o Império Romano já estava em declínio, porque Constantino só veio batizar
no finalzinho da sua vida. E é muito estranho naqueles primeiros séculos uma pessoa se converter a Cristo Jesus e não querer ser batizado. Mas ele pelo menos passou a defender o cristianismo. A esposa, ou melhor, a mãe dele era realmente uma pessoa bastante religiosa, bastante cristã, vamos dizer assim, mas ele passou então a se aliar à igreja com o Estado, defendendo aquela igreja que antes era perseguida, passou até mesmo a ser perseguidora, porque bárbaros, aquelas pessoas tinham que se confessar o cristianismo, e veio para dentro do cristianismo, mas veio sem o ensino, sem o discipulado. Então trouxe para o cristianismo todas aquelas crenças pagãs, os deuses, a idolatria. Nesse momento que começa a entrar todo o paganismo na história da igreja. Foi um momento triste. O Papa, o bispo de Roma, que tinha os bispos das regiões, o bispo era de um pastor supervisor de uma região. Então cada região tinha um bispo influente. Daí o bispo de Roma, onde está a capital, onde está o império, passa a ter uma primazia sobre os demais bispos. Daí começa esse sistema do papado. Essa ideia que Pedro foi o primeiro papa, não tem nenhuma razão na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada, mas daí a primazia do bispo de Roma, então cria essa hierarquia, e a igreja entra num momento muito escuro da história do cristianismo, perde o seu fervor evangelístico. Então sempre tem sido uma experiência muito ruim quando a igreja se alia ao Estado. Para a reforma protestante, que está completando 500 anos neste ano, dia 31 de outubro, é considerado o dia da reforma, e esse ano foi em 1517, dia 31 de outubro de 1517, que foi fixado aquelas 95 teses de Martim Lutero. Então, nesse dia 31 de outubro desse ano, comemora-se os 500 anos da reforma, que trouxe muitos benefícios para a humanidade, principalmente para o mundo ocidental. Mas a questão naquela época era muito difícil pelo poder da igreja, e o Lutero acabou se aliando com vários príncipes da Alemanha, Até hoje a igreja luterana então é unida ao Estado, unida ao país. Os padres, os líderes são sustentados pelo próprio dinheiro do governo, e isso também foi ruim para o protestantismo. Então nunca é bom a igreja estar unida, aliada ao Estado. Isso é uma coisa comprometedora, e aqui a gente vê isso aqui nesse Apocalipse capítulo 13, essa primeira besta, que é o anticristo, que é um líder político, e ela recebe então a sustentação, o apoio dessa segunda besta, que é o falso profeta, apoiando então essa primeira besta aqui de Apocalipse capítulo 13. É um sistema totalmente falso. Como eu disse, é um sistema, mas tem um líder. Tanto nesse sistema mundial político ante Deus, tem uma personagem chamado o anticristo, quanto também nesse sistema religioso tem também um líder sobre esse sistema. Então eu acredito que realmente é um sistema, mas que tem um líder, uma pessoa física. O anticristo é um indivíduo no qual nós estudamos na aula passada, o dragão dando todo o seu poder para esse indivíduo, para esse líder político. E essa segunda besta aqui, então, dando sustentação a essa primeira besta que tinha sido ferida, mas que restaura desta ferida aqui. E isso é muito interessante, nós falamos sobre isso na aula passada, mas eu repito mais uma vez, é interessante, porque Deus o Pai, Ele dá toda a autoridade para o seu Filho Jesus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulo de todas as nações. E o Jesus, então, quando vai para o céu, ele envia da parte do Pai o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é levar as pessoas a crerem em Jesus, a glorificar Jesus. Quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo, segundo João 16:8, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos leva a glorificar a Jesus, a
adorar a Jesus. Interessante, essa segunda besta aqui, ele tem esse papel aqui de levar o mundo então a adorar também a primeira besta. É uma imitação muito grande, meus queridos irmãos. É interessante que Jesus morre e é ressuscitado ao terceiro dia. Essa primeira besta aqui, ela é ferida, mas o tipo de uma ressurreição não deve ser um milagre. O milagre é autêntico, como não são autênticos os milagres também da segunda besta. Interessante que o Evangelho de João é um evangelho que registra poucos milagres. Nós temos no Evangelho de João apenas 7 milagres. E estes milagres de João são chamados de sinais para o mundo crer. É interessante que a mesma expressão é usada aqui para esta besta aqui, para os sinais que ela faz, mas são falsos sinais para levar o mundo a crer também no anticristo. É impressionante essa obra maligna de Satanás, desta imitação a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso. Muito bem, meus queridos. Então, a primeira besta, ela tem uma função muito mais militar, e essa segunda besta tem esse papel muito mais religioso, de adoração, de levar as pessoas a adorar a primeira besta. Aqui no versículo 12, nós podemos ver a obra, então, desse falso profeta, versículo de número 12. Ela exerce, então, essa segunda besta. Voltando um pouquinho, enquanto que a primeira besta, ela emerge do mar, na Bíblia Sagrada, nós já falamos, ela dá uma ideia, do mal, dá a ideia também de multidões de pessoas. Quando Apocalipse capítulo 21 diz: o mar já não existe. Então, esse grande mal que existe, que separa os povos, as nações, não é que vai acabar as águas, não é essa a ideia aqui. E os mares representam também multidões. Quando diz que essa primeira besta emerge do mar, então sai do meio das multidões. A segunda besta, então, diz que ela emerge da terra. Algumas pessoas, por causa dessa expressão, que ela emerge da terra, acreditam que esse líder, esse falso profeta, pode ser até mesmo um judeu. Mas isso aqui é mais uma especulação. O que significa o emergir da terra? Provavelmente, pelo menos, de um grupo bem menor do que o caso da segunda besta. Verso 12, ela exerce, então, a segunda besta, ou falso profeta. Nós vimos em Apocalipse 19, Apocalipse 13 e 20, que essa segunda besta é o falso profeta. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, na presença da primeira besta. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a quem? Adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, olha a função, o papel dessa segunda besta, desse líder religioso, é levar as pessoas então a adorar essa primeira besta, aquela cuja ferida mortal tinha sido curada. Esse é o papel aqui, levar o mundo à adoração da primeira besta. E nunca podemos esquecer do que disse o nosso Senhor Jesus, quando Satanás disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele darás culto, somente ao Senhor. Interessante o que Deus disse para o diabo: somente ao Senhor teu Deus. Interessante, Jesus não disse somente ao Senhor meu Deus, ao Senhor teu Deus. Essa é uma expressão, porque Deus é o Deus de todos. Se Satanás existe, porque Deus criou, não criou como Satanás, criou como um anjo que se rebelou e tornou-se esse Lúcifer. Mas Deus é o Criador de todas as coisas e de todas as pessoas. Ele é o Criador e Ele é também o sustentador de tudo. Então, embora Satanás queira adoração para si, mas quem cria todas as coisas é o Senhor nosso Deus. Deixa eu ver se é Mateus que usa essa expressão, ao Senhor teu Deus. Mateus tem 4, eu sei que um dos evangelistas usa esta expressão, Mateus capítulo 4, deixa eu ver se é, vamos lá, dá uma passadinha por lá, é bom passear na escritura sagrada, né?
Ah, tá, Mateus 4 mesmo. Mateus capítulo 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, quem? Teu Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Por isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ele é o Senhor teu Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, embora alguns não o reconheçam como Deus, mas Ele é o único Deus. Amém? Glória, glória ao Senhor nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, essa obra aqui, desse falso profeta aqui, levar o mundo então a adorar esta besta, que é o indivíduo aqui. E aqui no versículo 13 a 15, nós vemos aqui o engano desta besta aqui, desse falso profeta, por meio da imitação dos milagres. Verso 13, olha que coisa impressionante, faz grandes sinais. O mundo vive à busca de sinais, meus queridos. É a mesma expressão, sinais, usado no Evangelho de João. Também opera grandes, é interessante essa expressão, grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O descer fogo à terra, nós vemos no ministério de um grande profeta do Velho Testamento, né? O profeta Elias, quando desafia os profetas de Baal. A Bíblia é muito curiosa, essas expressões. Quando Elias desafia, depois de 3 anos e 6 meses sem chover em Israel, e desafia, então manda um recado para Acabe, para reunir todos os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. O Monte Carmelo é um lugar muito bonito na terra de Israel, é um dos lugares mais bonitos que tem na face da terra. Eu não conheço todos, mas o Carmelo é um dos, inclusive disputou sobre uma das 7 maravilhas do mundo, né? Do mundo moderno, disputou com o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, mas o Cristo Redentor ganhou sobre as 7 maravilhas do mundo moderno, mas um que estava em disputa com isso era o Monte Carmelo. É um lugar lindo, muito florido, jardim, o Mediterrâneo lá é um lugar muito, muito, muito bonito, sem dúvida nenhuma. Mas então o profeta Elias, naquela época, não devia ser tão bonito, desafia os profetas de Baal, manda Acabe convocar os profetas de Baal e sobe lá. Lembra qual o desafio? Bom, hoje vocês vão decidir, não vão ficar cocheando entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, então vocês cultuam a Baal. Agora, se Javé ou Jeová for Deus, então vocês vão cultuar a Javé. E os profetas de Baal, qual o desafio? Nós vamos fazer um altar aqui, pegar o animal aqui, colocar aqui e orar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Daí Elias diz: vocês estão num grupo maior, 400 ou 450 profetas de Baal, vocês vão orar. Se Baal derramar fogo do céu e consumir então esse sacrifício, como altar, holocausto aqui, então nós todos vamos cultuar a Baal. Agora, se Baal não responder, eu vou orar ao meu Deus. Se ele responder, então vamos cultuar a Deus. Impressionante que os profetas de Baal aceitaram o desafio. Se eles aceitaram o desafio, é que eles estavam acreditando que o Deus deles podia derramar fogo. Porque só doido aceitar um desafio desse, se sabe que não vai acontecer. Mas provavelmente, ou certamente, Elias já tinha orado a Deus, repreendendo toda ingerência, toda influência maligna. O Deus soberano é capaz de neutralizar qualquer operação do engano, do mal. E certamente Elias já tinha orado: Deus repreenda qualquer ação maligna, que esse povo possa ver que só o Senhor é Deus de fato. E eles começaram a orar, vocês conhecem o texto, orava, clamava Baal, nada. E Elias daí se tornou bastante irônico naquele momento, né? Elias diz: não, clama mais alto, às vezes ele não está ouvindo. Eles cansaram, não, quem sabe ele está numa viagem, quem sabe ele está fazendo uma necessidade física lá, foi no banheiro, Baal, qualquer outra coisa, clame. E eles clamavam e começaram a retalhar os corpos. Mas não aconteceu absolutamente nada. Elias neutralizou todo o poder do inimigo pelo poder de Jeová. Que coisa impressionante. Quando ele já tinha desistido, o texto é emocionante. Elias manda retificar, consertar o altar de Deus que estava em ruína.
Ele manda o pessoal descer lá no Mediterrâneo lá, e buscar, descer montanha é difícil, e trazer vasilhas de água, e joga aquela água sobre o altar, joga sobre o sacrifício, e cria regos de água lá. Isso é para mostrar que o poder de Deus não é nenhuma imitação, é algo genuíno, é algo que não tem engano nenhum. E quando enche aqueles regos de água, ele ora, uma pequena oração, para que o povo fique sabendo que só Deus é Deus de fato. E quando ele ora, o que aconteceu? Caiu fogo dos céus, impressionante, consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu o altar, consumiu até a terra que estava em volta, e toda a água, e o povo clamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E daí então ele manda matar aqueles profetas de Baal, e matar todos aqueles profetas do engano, da mentira. Mas esse texto é curioso, irmãos, porque nesse final dos tempos haverá uma permissão de Deus para a operação de sinais do engano. Nós lemos aqui Tessalonicenses capítulo 2, porque não deram crédito o amor da verdade para serem salvos, por isso Deus permite a operação do erro para darem crédito na mentira àqueles que não tiveram prazer na verdade de Deus, pelo contrário, se deleitaram no engano, na mentira. Então haverá uma grande operação do erro no final dos tempos. Por isso que Mateus e Marcos 13 fala sobre os muitos falsos profetas, os muitos anticristo, operando muitos sinais e milagres. Preste bem atenção, hoje há uma busca muito grande destes milagres, e pregadores que a única coisa que sabem anunciar são milagres, queridos irmãos, com a vida totalmente, porque muitos desses pregadores de milagres, irmãos, se você olhar a vida desse pessoal, não tem nenhuma harmonia com o Evangelho de Cristo. É uma riqueza enorme, certo? A maneira que esse pessoal trata as pessoas, os líderes da igreja deles, é uma coisa escandalosa. Então a gente tem que olhar muito, queridos irmãos, mas muito mesmo, em olhar o fruto, a vida do indivíduo, a árvore que está produzindo esse tipo de fruto. Que árvore é essa? Porque uma árvore boa tem que produzir bom fruto, uma árvore má vai produzir mau fruto, conforme disse Jesus. Pelos frutos se conhece o tipo da árvore da pessoa, pelas ações da pessoa nós sabemos o tipo que é aquela pessoa. Então tem que observar muito isso, essa passagem que nós estamos estudando de Apocalipse capítulo 13, é uma grande advertência para nós, sobre o perigo aqui de sermos enganados, meus queridos irmãos, por esses falsos milagres. Eu gosto de ter cuidado, eu não gosto de estar citando o nome de pessoas e de organizações, mas a gente precisa ter muito cuidado. Também, em verso 13, também opera grandes sinais, não são pequenos não, grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, olha, diante dos homens. É um grande espetáculo aqui. E o mundo, meus queridos irmãos, vai ficar encantado com isso aqui, vai enganar os habitantes da terra, aqueles que não têm o selo de Deus. Seduz, olha a expressão, seduz, e essa é uma especialidade de Satanás, seduzir as pessoas. Ele seduziu Eva lá no paraíso, lá no Éden, enganou: você pode comer desse fruto, do árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus está privando vocês de uma coisa boa. O dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso dá entendimento. Ele é capaz, ele é especializado em seduzir as pessoas. Paulo usa uma expressão em 2 Coríntios capítulo 11, se eu estou equivocado, verso 13, ele diz: eu estou muito receoso que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, venha enganar a igreja, venha afastar a igreja das simplicidades e purezas devidas a Cristo Jesus. Havia um orgulho muito grande na igreja de Corinto sobre a questão do conhecimento, da sabedoria humana, e Paulo disse: eu estou preocupado,
preocupado que como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, vem enganar a igreja, separar a igreja, afastar a igreja da simplicidade e purezas devida a Cristo Jesus. Ele é especialista então na sedução, no engano, queridos irmãos. Seduz os que habitam sobre a terra. Olha, por causa dos sinais que ele foi dado executar diante da besta. Então, meus queridos irmãos, uma religião de muito milagre aqui. Essa religião do anticristo, essa religião do falso profeta no final dos tempos. Milagres e sinais. Sinais a ponto de fazer descer fogo dos céus, meus queridos irmãos, à vista da primeira besta, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Interessante que faça uma imagem da primeira besta, aquela que tinha sido ferida mortal e sobreviveu. Então esse também é um caminho antigo do diabo. A falsa adoração sempre vai desembocar numa idolatria grosseira. Daí as pessoas passam a adorar imagem de escultura. A gente tem respeito, mas, por exemplo, na história da igreja romana no mundo, o que apareceu de idolatria, de imagens que aparecia, que era colocado em local, e daí milagres aconteciam. Isso no Brasil está cheio, mas não é Brasil, na América aqui do Sul, é em Portugal, e com respeito à pessoa de Maria, da Virgem Maria, essa mulher maravilhosa de Deus, mas em cada lugar apareceu. Em Portugal era de Fátima, no México é Guadalupe, no Brasil é Aparecida, e assim por diante. E queridos irmãos, não tem jeito às vezes de negar alguns milagres que acontecem nesses locais. Acontece. Milagres falsos, uma ação maligna para enganar as pessoas. Os milagres têm o propósito de levar a um tipo de essa idolatria grosseira, de você começar a adorar um pedaço de pedra, seja de pau, seja de barro, seja de metal. Isso aqui é a maneira de Satanás seduzir, enganar o mundo. Vocês estão percebendo como a coisa é séria, meus queridos irmãos? Então essa segunda besta, a função dela, ela tem um poder também injetado pelo dragão, pela antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele dá primeiramente o seu poder, a autoridade a essa primeira besta, a esse anticristo, a esse líder religioso, esse filho da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição, aquele a quem o Senhor matará na sua segunda vinda, pelo sopro da sua boca, conforme diz o texto de Tessalonicenses. Agora ele injeta então esse poder maligno a esse líder também religioso, que torna-se um líder, vamos dizer assim, usando uma palavra que não sei se é nem boa, carismático, um líder poderoso aqui, para fazer sinais, para seduzir, para convencer e levar o mundo então a adorar essa primeira besta, e faz-se uma imagem aqui e ordena que todos venham a adorar então esta imagem, conforme o texto vai dizer, aquela que ferida a espada sobreviveu. É uma coisa satânica. Lembra o texto de Daniel? O rei Nabucodonosor tem um sonho, e aquele sonho deixa tão preocupado com aquilo. Daniel interpreta que ele aconselha o rei a se arrepender dos seus pecados, mas em vez do rei Nabucodonosor se arrepender, ele manda fazer uma imagem enorme, uma imagem então toda aquela de ouro, e manda que todo mundo venha prostrar-se e adorar diante daquela imagem. Quando 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dispôs a desobedecer a Deus, e eles foram acusados diante do rei Nabucodonosor, e o rei deu mais uma oportunidade, mandou tocar os instrumentos para eles adorarem aquela imagem. E quando eles não fizeram, o rei ficou indignado, mudou o semblante, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e lançar os 3 jovens lá, que pela providência divina Deus os guardou no meio do fogo, diz o texto sagrado. Mas esse é o orgulho, entra no coração. Aqui acontece o seguinte: então essa segunda besta manda fazer essa imagem,
então da primeira besta. Então dá para ver que é realmente um personagem, é um anticristo, conforme disse João, 1 João 2,18. Muitos anticristos têm saído pelo mundo afora, mas há de vir o anticristo, conforme diz o texto sagrado. Então esse totalmente contrário a Cristo aqui. Então, e agora o versículo 15, meus queridos irmãos, que coisa absurda. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Isso aqui é uma coisa curiosa para nós. Como é que uma imagem vai falar? Não sabemos, mas vai haver um engano de Satanás. Na antiguidade havia essas coisas de líderes religiosos, como aquele que estava lá em Samaria, que o Simão, que fazia falsos milagres, mágicas, enganando o povo. Na antiguidade houve muitas dessas coisas. Como é que chama essa pessoa que fala, que a gente não percebe que foi a pessoa como se fosse o palhacinho, ventríloco, né? Havia muito na antiguidade essas pessoas que se especializavam nisso, faziam o tipo de um ídolo. Então o cara é um ventríloco, ficava como se fosse a imagem falando. Eu não sei se vai acontecer isso aqui, ou se de fato essa imagem vai falar, porque a imagem não tem jeito, mas alguma coisa, é um engano. Vai ser um engano tão sofisticado, meus queridos irmãos, e hoje com esse desenvolvimento da ciência, né, parece que é mais fácil ainda desse tipo de engano, que as pessoas vão estar acreditando que a imagem vai estar falando. E aí o entusiasmo vai ser tão grande que as pessoas que não adoram então essa imagem, a pena de morte para as pessoas. Um grande engano de Satanás. E só quem não vai ser enganado é interessante. É aqueles que têm o selo de Deus, a marca de Cristo Jesus, o selo do Espírito Santo. Porque essa vai ser outra imitação do anticristo e da besta. Selar as pessoas, porque ele sabe que o povo de Deus é selado, e que nós temos um nome sobre a nossa vida, um nome de cristão. Nós somos cristãos, então o diabo vai selar também as suas pessoas. Ele é o grande imitador de Deus, criando então essa paródia aí, essa grande imitação. Queridos irmãos, é uma coisa absurda aqui, faz grandes sinais, engana os habitantes da terra, conduz então o mundo a essa idolatria grosseira de adorar uma imagem. Então o mundo está encantado com isso aqui, e agora essa segunda besta, de uma estratégia que não sabemos como, vai então ser permitido que essa imagem receba fôlego de vida. Verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Essa, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Esse foi dado, parece que quem permite isso aqui é o próprio Deus. Deus permite a operação do erro para darem crédito à mentira. Irmãos, vamos ler mais uma vez esse texto de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque nós precisamos pensar com muita seriedade, queridos irmãos, nesta palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse texto é impressionante. Do versículo 1 até o versículo 6, principalmente versículo 4, essa figura desta primeira besta, o anticristo, o versículo de número 3 diz: ninguém, olha a expressão, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Observa o verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Agora Paulo diz, não vos recordai de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que detém, é Deus, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, é a mesma personagem, a quem o Senhor Jesus matará quando? Matará com o sopro da sua boca e o destruirá quando? Pela manifestação da sua vinda, quando o Senhor voltar. Então é um sinal que acontecerá no final dos tempos. Ora, o aparecimento do iníquo, olha a expressão, como parece com o Apocalipse 13, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de quê? Da mentira. Então haverá sinais, haverá prodígios, mas sinais e prodígios da mentira. E com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, é por este motivo, pois que Deus lhes manda, por isso a expressão foi dado para essa besta o poder de dar fôlego a uma imagem, porque não acolheram o amor da verdade para ser salvo. É por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para o decreto da mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça. Queridos irmãos, estamos diante de um texto seríssimo da palavra de Deus. Eu confesso que eu fico bastante preocupado, porque um dos livros menos estudados na igreja é o livro de Apocalipse. É um livro que exige um esforço muito maior do intérprete, sem dúvida nenhuma, mas é o único livro da Bíblia que diz, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia. É o livro da Bíblia que mais estimula a igreja, a obediência, a perseverança, certo? E estar pronto para sofrer tudo por causa de Cristo Jesus. E esse descuido com essa literatura por parte da igreja, eu acho que é algo muito, muito, muito sério, queridos irmãos. Então, verso 15, agora o final, versículos 16 e 17 de Apocalipse, ainda sobre essa marca, a marca da besta. Verso 16, a todos os pequenos, os grandes. Interessante aqui, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, grupos pequenos como os grandes, tanto os ricos como os pobres, e tanto os livres como os escravos. Faz que ele seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Interessante, uma marca. Enquanto a igreja tem a marca de Deus, tem o selo de Cristo, né? Paulo diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Então essa besta também vai marcar tanto pequenos como grandes, tanto ricos como pobres, tanto escravos como livres, diz o texto sagrado. Faz que ele seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Esse vai ser um dos momentos mais difíceis para o povo de Deus. Quando Apocalipse, nós já estudamos isso, Apocalipse 11, disse, bem-aventurados aqueles que fazem parte dessa grande multidão, de uma grande tribulação, que vieram de grande tribulação. A Bíblia diz, jamais terão sede, jamais terão fome, jamais o sol cairá sobre eles, porque me parece que esse vai ser um período muito difícil, onde gente de Deus poderá passar fome simplesmente por não admitir com esse sistema religioso. Não significa que acontecerá em toda a face da terra, não como Nabucodonosor, mas gente de muitos lugares estarão numa grande dificuldade, meus queridos irmãos, por causa da fidelidade
ao Senhor nosso Deus. E este ódio terrível de Satanás aqui. Então esse é um momento muito difícil para o povo de Deus. O verso 17 e 18, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está, diz o texto, a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu acredito que talvez não tenha um versículo da Bíblia que tenha recebido mais especulação do que esse versículo 18 de Apocalipse 13, sobre esse número da besta. O que é isto aqui? As línguas antigas, todas elas têm um significado no número. Se você pega o alfabeto hebraico, alfa, a primeira letra, então se você pega o B, alfa, beta, gama, cada letra representa às vezes o número, 1, 2, 3, 4, aquela coisa toda. O algarismo romano é mais ou menos assim também, ou é assim também. Então, baseado nessas línguas, houve muita especulação sobre essa besta. Daí começaram a procurar esse nome de pessoas. Me parece que o primeiro nome que eles conseguiram, e criam uma estratégia. Se isso não dá na língua hebraica, você tenta na língua grega. Se não dá na língua grega, você tenta na língua latina, e às vezes associa essas línguas. O primeiro personagem que acharam o número da besta foi nesse terrível homem chamado Nero. Acharam, conseguiram pegar o nome de Nero e acharam então a besta é Nero. E havia uma crença grande na igreja dos primeiros séculos, então, que Nero era essa grande besta. Daí acreditaram que quando Nero, segundo a história, ele se matou, mandou uma espada no pescoço lá e morreu. Então acreditavam muitos numa própria ressurreição de Nero. Quando vieram outros imperadores hostilizando a igreja, então acreditavam que era Nero revivido. Houve muito esse tipo de especulação. Mas acharam isso também em Domiciano. Domiciano foi outro imperador na época do livro que o livro de João foi escrito. Acharam isso também, trabalharam isso, acharam isso não no nome de um papa, mas acharam naquele negócio que vai no Papa lá, tinha um nome escrito acho que em latim, ficar Filisteu, o filho de Deus. Então acharam aquilo também, mas acharam isso também com um trabalho grande. Os católicos acharam isso no nome de Martinho Lutero, acharam isso também no nome de João Calvino, e acharam em outros, conseguiram uma estratégia para achar no nome de Rita. Então é uma estratégia muito grande que se usa nisso aqui, trabalhando com essas línguas antigas, cada uma representando um número. Há muita especulação nisso aí, meus queridos irmãos. Por exemplo, a igreja adventista, não sei, posso estar equivocado, mas pelo menos na literatura antiga, ela afirma categoricamente que é o Papa, pegando o que está escrito lá no Papa. Então, mas, queridos irmãos, há muita especulação sobre esse número aqui. Interessante essa expressão aqui do Apocalipse, do versículo. Aqui está a sabedoria. É um caso que vai decidir de sabedoria e discernimento espiritual. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número do homem. Me parece que o propósito é outro. 7 na Bíblia, isso em Apocalipse tantas vezes já. 7 é um número de totalidade, um número de plenitude que se completou. Por isso algumas pessoas dizem que 7 é o número da perfeição. Pode ser que em alguns textos dá a ideia de perfeição, mas o 7 está também na besta aqui. As 7 cabeças da besta não tem nenhuma perfeição, é uma plenitude do mal. 7 é um número completo, 6 é um número que não chegou nessa plenitude. Enquanto o 7 pode representar um número divino, o 6 pode representa um número do mal. Agora 666, 3 vezes, então, é a plenitude de todo o mal. Me parece que o propósito maior, então, desse número 666, certo? 6 não chegou no 7, enquanto o 7, representando o número da totalidade, da plenitude, o 6, o número que não chega nessa totalidade, nessa plenitude. Porque o desejo do diabo era sempre chegar a Deus, certo? Fazer o seu trono acima
das estrelas do Altíssimo e tornar semelhante ao Altíssimo, acima das estrelas do céu e tornar semelhante. Mas ele nunca chegará. Ele nunca chegará, ele nunca se tornará Deus. Ele pode tornar o Deus deste mundo, o Deus deste século, meus queridos irmãos, que engana o mundo, mas nunca o povo de Deus. Então me parece que o propósito dos 666 aqui, representando essa totalidade do mal nessa trindade satânica, então do grande dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo sedutor do mundo inteiro, esse anticristo, o iníquo, o filho da perdição, essa primeira besta, com essa segunda besta, o falso profeta que quer levar o mundo a adorar. Então essa totalidade do mal. Pode ser que tenha uma marca física, não sei, como nós temos uma marca, mas essa marca não é física. Nós temos o selo de Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo. É pelos frutos, então, que se conhece que uma pessoa tem o Espírito Santo na vida. Então, provavelmente, pelas ações dessas pessoas, vão ver que eles têm a marca mesmo da besta, porque torna um adorador dessa besta. Então, aqui a gente conclui esse capítulo, e eu quero concluir agora, meus queridos irmãos, pensando naquilo que eu falei na primeira aula, sobre as 3 linhas de interpretação do livro de Apocalipse. A primeira linha que nós falamos é uma linha chamada preterista, que coloca a interpretação, a aplicação do livro de Apocalipse para os primeiros séculos da era cristã. Eu acho que isso tem muita razão. Devia ter muita relevância para a igreja do primeiro século, verem Nero, tipo do anticristo, verem Domiciano, um verdadeiro anticristo. Então, para eles, era o grande opositor da igreja. A aplicação tem sentido, sem dúvida nenhuma. Outro tipo de interpretação do livro de Apocalipse é um método chamado idealista, chamado por outros o método poético de interpretação, que vê no livro não uma interpretação, vamos dizer, literal, mas, por exemplo, o anticristo pode ser um Stalin, pode ser um como é que é o pai do comunismo lá, o Karl Marx, qualquer outra pessoa, qualquer outro grande opositor da igreja em qualquer época que surge. Então esse é um anticristo. Interessante, por exemplo, quando o comunismo dominou a chamada a antiga União Soviética lá, e tem um querido irmão que eu conheço, Yosef, morava na Romênia, e havia grande oposição, e aqueles que se declaravam cristãos não recebia aquela cesta do Estado. Eles davam outro nome para aquela cesta, não sei, esqueci o nome agora, e ele, a mãe, tinha vários filhos, e às vezes não tinha absolutamente nada para comer em casa. E ele me contou uma cena que me comoveu grandemente. Os filhos chorando por alimento, não tinha comento. Então a mãe achou um par de botina bem velho, já jogado. Então pegou aquela botina velha, lavou aquilo e pegou aqueles couros velhos e pôs numa água, cozinhando aquilo para os filhos comerem aquela botina. Isso é um fato real. Fome, simplesmente porque não aceitava o sistema comunista, não recebia aquela ração do Estado. Então, meus queridos irmãos, o anticristo, então, ele vai fazer isso. Essa besta aí, não adora, então você não tem alimento, você não tem acesso a comprar essas coisas todas. Então, essa interpretação idealista, ela tem um sentido. O livro de Apocalipse sempre tem relevância em qualquer época para a igreja, mas eu acredito também que o livro tem essa interpretação que nós chamamos de futurista. Algo que estará acontecendo antes da vinda de Cristo Jesus, essa grande hostilidade do anticristo e dessa besta contra a igreja. A quem o Senhor Jesus Cristo vai matar quando ele voltar, com o sopro da sua boca, e vai destruir todo esse exército aliado a esse anticristo, a essa besta. Então eu acredito que pode ter um sentido de uma interpretação preterista, que ficou no passado, a interpretação idealista, que sempre se levanta opositores contra o povo de Deus, mas eu acredito que haverá uma interpretação futurista antes da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o texto é muito importante para nós estarmos atentos a esse engano de Satanás, sabendo que ele é o grande sedutor.
e ele quer seduzir as pessoas, levar ao engano. Interessante que Paulo fala em Romanos capítulo 6 sobre o engano do pecado. O pecado me enganou e me matou. O pecado é perigoso, e juntamente com o diabo, que aproveita desse pecado que existe no ser humano, essa natureza pecaminosa, para levar ao engano, à sedução e sair do propósito do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, estejamos atentos e que nada venha nos afastar desse Deus vivo, e que possamos dizer com o nosso Salvador: adorarás somente o Senhor teu Deus. Ele é o Deus, Ele é o Deus do anticristo, Ele é o Deus do falso profeta, Ele é o Deus do diabo, Ele é o Deus que criou tudo. Lutero usou uma expressão dizendo que o diabo é o diabo de Deus. O diabo não é Deus, ele é um ser criado. Por isso, quando há guerra no céu, não é guerra do diabo contra Deus, é guerra do diabo contra o arcanjo Miguel. Porque se Deus quiser acabar com o diabo no momento, sem dúvida. Por isso que quando ele voltar, então diz que ele com a espada, com a palavra que sai da sua boca, destruirá esse iníquo aqui. Porque só ele é Deus, só ele merece ser adorado. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento de estudo da tua gloriosa e bendita palavra. Obrigado por esse capítulo tão significativo, ó Deus, de tantas advertências para a tua igreja, principalmente, ó Deus, agora, quando podemos ver sobre esta besta que emerge da terra, Senhor, esse falso profeta, esse sedutor do mundo, levando o mundo, Senhor, esse pecado tão abominável aos teus olhos, é uma idolatria grosseira, Senhor. Deus, tem misericórdia. Deus, obrigado porque o Senhor nos selou com o teu Espírito Santo. Nós temos a tua bendita marca na nossa vida, Senhor, e nos dê a graça, Senhor, para ter o coração sempre aberto para a tua verdade, ter prazer e alegria na tua palavra, Pai. Ó Deus, e ajuda-nos a aproveitar as oportunidades para levar o teu evangelho, para levar a tua palavra, Senhor, a este mundo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.